As construções, principalmente envolvendo a madeira, são cheias de mitos, mentiras ou ideias erradas. Será que a madeira é mesmo menos resistente? Será que realmente estraga com água? Hoje vamos conversar sobre os principais mitos e quais são as verdades sobre as construções de madeiras. 1. Casas de madeira são menos duráveis do que casas em alvenaria. Bom, isso é um grande mito. Com os cuidados adequados e tratamentos de preservação, as casas de madeira podem ser tão duráveis quanto as casas de alvenaria. É claro que pensando em uma casa abandonada ou sem cuidados, a casa de madeira vai estragar mais rapidamente. Mas mantendo uma manutenção adequada, como já conversamos em outro vídeo que vai estar aqui, a casa de madeira não perde em nada para a casa de alvenaria. 2. Construções de madeira são mais suscetíveis a incêndios. É parcialmente um mito. Embora a madeira seja inflamável, existem medidas de segurança que podem ajudar a chama a não propagar, como os sprinklers, alarmes de incêndio, revestimentos retardadores de chama que vão tornar o risco do incêndio igual ao de uma construção de alvenaria. Além disso, as madeiras são mais resistentes, com densidade elevada e não tem tendência a propagar a chama. A madeira maciça possui baixa condutividade térmica. Isso significa que ela vai demorar mais tempo para aquecer em comparação com outros materiais. Além disso, a madeira carboniza lentamente, formando uma camada protetora que retarda a propagação do fogo. Dentro dos materiais de construção, a madeira é que melhor se comporta com as ações do fogo. O aço se deforma completamente e o concreto pode explodir. Em construções com a madeira de qualidade, e se um prédio ou construção estiver em chamas, aumentam as chances das pessoas saírem do edifício a tempo. Além disso, dependendo do incêndio e da madeira usada, grande parte da madeira poderá ser reaproveitada apenas precisando de um novo cálculo de cargas e verificação da resistência, não comprometendo totalmente a estrutura depois do incêndio, coisa que acontece mais facilmente em construções de alvenaria. Então, é só construir corretamente com os materiais adequados e prevendo os riscos que toda construção tem, que isso pode ser solucionado. As casas de madeira atraem mais insetos e pragas. Já comenta aqui se você acha que essa é verdade. Bom, isso é um mito. As madeiras sem tratamento e armazenamento em algum local sem movimentação realmente são mais favoráveis a atrair insetos e pragas. Porém, para uma construção e com escolhas de madeiras adequadas, com maior resistência e com os tratamentos adequados e manutenção adequada, não vão atrair insetos ou pragas somente por existir. Os insetos e pragas podem aparecer tanto em casas de madeira quanto nas casas de alvenaria em uma mesma proporção. 4. As casas de madeira precisam de manutenção constante. Bom, essa é uma verdade. As casas e demais construções de madeira precisam de cuidados regulares, com tratamentos de prevenção e reparos de danos causados pela umidade, insetos e fungos, para preservar a durabilidade e aparência. 5. Construções de madeira estragam mais rápido com a umidade. Isso é verdade. A umidade é um desafio a ser vencido em construções de madeira, porque elas podem causar empenamento, que é quando a madeira entorta, rachaduras e crescimento de fungos, que podem ser prejudiciais à saúde. Por isso, a manutenção constante é tão importante em qualquer construção de madeira. 6. A mudança de temperatura prejudica a construção de madeira. Isso é parcialmente uma verdade. A madeira pode sim expandir e contrair com a variação das temperaturas e da umidade, o que pode causar problemas estruturais se não forem tomadas as precauções adequadas durante a construção e a manutenção da construção. Mas esse problema pode ser resolvido escolhendo o tipo adequado de madeira. Uma madeira de alta qualidade, além de uma execução e instalação adequada que permita e preveja o espaço necessário para essa contração e expansão natural, sendo usando juntas de dilatação, espaçadores entre as tábuas. Além disso, existem seladores para conter a umidade. Com esses cuidados, a construção não será prejudicada. 7. Madeira molhada estraga rápido. Ela não pode ser usada em áreas úmidas ou de chuva. Isso é um grande mito. Embora a madeira seja suscetível a danos causados pela umidade, se não tratada, muitos tipos de madeira são naturalmente resistentes à água e podem ser usados em ambientes extremamente úmidos. Inclusive, é por isso que muitos barcos são feitos em madeira até hoje e eles não estragam rápido.
É importante escolher madeiras com uma boa resistência à umidade e aplicar tratamentos adequados para sua proteção. Além disso, o que mais causa danos em construções de madeira não é a madeira permanecer molhada ou molhar quando chove, é ela ter contato com a umidade permanente e não deixar ela molhada completamente nem secar completamente. Por isso que é preciso tomar cuidado com a parte de baixo das construções próximas ao solo e também em paredes de madeira próximas a outras construções, porque esse espaço pode se tornar permanentemente úmido. 8. Casas de madeira são escuras. Isso é muito relativo. Pode ser um mito ou uma verdade, dependendo das demais soluções dentro dessa casa. Se tem janelas o suficiente, se tem lâmpada suficiente, além do tipo de madeira escolhida para a construção. Existem madeiras naturalmente mais claras e madeiras mais escuras, e com as soluções adequadas você consegue resolver esse problema. Além disso, você pode pintar com cores claras a parte interna da casa, se a cor natural da madeira te incomodar. Ter janelas amplas e uma decoração clara também podem facilmente resolver esse problema. 9. Uma construção de madeira deixa a parte interna muito quente. Bom, isso é parcialmente um mito, porque depende de outros fatores, como a intensidade solar, a ventilação da casa, a quantia e tamanho de janelas e a região que você mora, além de qual foi a técnica de construção usada. Existem diversas formas para construir uma parede de madeira e muitos materiais que podem ser usados para fazer um controle térmico. O problema aqui é pensar que uma casa só por ser de madeira é mais quente do que uma casa de alvenaria. Isso é mito, já que a madeira é naturalmente um bom isolante térmico. Assim, a casa em madeira não absorve tão rapidamente o calor ou o frio do exterior. As casas de madeira ou alvenaria podem ser igualmente frescas usando boas estratégias. 10. A construção em madeira destrói florestas e não é nada sustentável. Isso é mito. Realmente, exploração não sustentável e sem controle causa, sim, grandes danos ambientais. Mas as madeiras vendidas em locais de confiança para a construção civil são provenientes de florestas gerenciadas de forma sustentável, onde são plantadas novas árvores para substituir as que foram colhidas. Além disso, a madeira é um recurso renovável e, quando cultivada e colhida de forma responsável, é uma construção sustentável. Inclusive, ela é muito mais ecológica do que outros tipos de construção, como a alvenaria e o uso do container, que geram muitos danos ambientais em todo o processo produtivo. Além disso, a madeira que será descartada como entulho da construção pode ser reutilizada para outros usos, coisas que não é possível com outros materiais de construção. Então, o que é importante é se certificar de que a madeira que você está comprando é certificada e proveniente de uma zona de reflorestamento sustentável. 11. As construções de madeira são menos resistentes a terremotos. Bom, isso é um mito. As construções de madeira também são afetadas por terremotos, porém, elas possuem um desempenho muito melhor do que casas em alvenaria, pois a madeira tem a capacidade natural de movimentação, de absorção de energias. Estruturas de madeira bem projetadas podem ser reforçadas e resistirão melhor aos terremotos. 12. Construções de madeira só podem ser baixas, como 1 ou 2 andares. Isso é um grande mito. Não há limitações sobre a altura com as construções em madeira. Em técnicas e materiais adequados, é possível construir um arranha-céu e edifícios de vários andares usando estruturas de madeira. Inclusive, a construção de arranha-céus de madeira está se tornando cada vez mais popular devido à sua sustentabilidade e eficiência da construção. Um exemplo de edifício construído em madeira é o edifício T3, em Minnesota, nos Estados Unidos. Ele foi construído em 2016, possui 7 andares, sendo o maior edifício comercial em madeira maciça cruzada nos Estados Unidos até a sua conclusão. Esse edifício recebeu muitos elogios pela sua inovação e design, mostrando como a madeira pode ser usada de forma criativa e eficaz em projetos de grande escala. E na Noruega, o edifício foi construído em madeira e concluído em 2019. Ele possui 18 andares e 85 metros de altura. Ele é considerado o edifício mais alto do mundo construído em madeira. Me conta aqui se você sabia que era possível construir grandes alturas com madeira. 13. Todas as madeiras são iguais, só muda o preço. Esse é outro mito. Existem centenas de variações de madeiras e cada tipo de madeira possui uma densidade, textura, cor, resistência à umidade,
resistência a pragas e facilidade de manuseio. Essas características, elas alteram os valores das madeiras. Por isso que em uma construção são usados diversos tipos de madeiras. Dessa forma, você vai conseguir aproveitar melhor para cada uso sem desperdícios. É importante entender qual madeira será necessária para a sua região, qual terá o melhor custo-benefício e qual será mais resistente para a finalidade desejada antes da sua compra. 14. As casas de madeira são mais inseguras contra intrusos. Bom, isso é parcialmente um mito. Porque quem quer entrar vai dar um jeito de entrar em qualquer tipo de construção. Tem histórias de roubos que aconteceram com demolição de paredes de alvenaria. Então não é um bom parâmetro, né? Mas, considerando uma situação mais comum, como a entrada forçada, sem ferramentas de demolição envolvidas, você terá uma casa segura, usando esquadrias de madeira maciça de qualidade, fechaduras de qualidade e sistemas de alarme, tornando a casa de madeira tão segura quanto uma casa de alvenaria. Porém, se você usar portas e janelas de madeira oca e simples, uma madeira de qualidade inferior, principalmente em uma casa de madeira sem a devida manutenção, ou então uma parede construída de forma simples, sem aquela parede dupla, será sim mais fácil a entrada. Também é importante cuidar do tipo de janela escolhida. Algumas delas podem facilitar a entrada, pois possuem um método simples de fechamento. Então tenha cuidado com a escolha desses itens e sempre adicione formas de segurança adicional. Em 15, casas de madeira são menos valorizadas no mercado imobiliário. Isso é parcialmente verdade. O valor de uma casa em madeira vai variar dependendo de diversos fatores, incluindo a localização, a qualidade da construção, o design e a demanda do mercado. As casas de madeira bem projetadas e bem mantidas podem ser altamente valorizadas e desejáveis para compradores em busca de uma casa com mais personalidade, mais conforto e sustentabilidade. Mas, em geral, casas em madeira simples e construídas dentro de grandes cidades terão uma valorização inferior do que casas simples de alvenaria. Já se a casa estiver localizada em uma fazenda ou for uma casa de campo, a escolha da madeira poderá ser mais desejada e mais valorizada, já que fará uma conexão maior com a natureza e o aspecto mais rústico do campo. Dessa forma, a valorização imobiliária vai depender de como essa casa está sendo apresentada aos compradores. Casas de madeira dentro de grandes cidades geralmente são desconsideradas como construção na hora da venda, sendo considerado apenas o valor do terreno e um valor mais simbólico da construção, principalmente se essa casa em madeira já se encontrar com danos e faltar uma manutenção adequada. Como você pode perceber, existem muitos mitos sobre construções em madeira, mas a maioria deles vem de crenças populares ou de problemas que poderiam ter sido evitados com os cuidados necessários. É importante que você leve isso em consideração antes de decidir comprar ou construir uma casa de madeira ou alvenaria. A escolha do tipo de construção vai depender de diversos fatores particulares seu e da sua família. E se você ficou com alguma dúvida, comente aqui para eu poder te ajudar. Muito obrigada por estar aqui comigo. Inscreva-se, compartilhe esse vídeo e deixe seu like aqui. Beijos e até o próximo vídeo.